quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu, e a cidade dormindo. Pronto, interrompi aqui o vídeo. Bom dia, bom dia. Todos conseguem me ouvir? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Coloquei o louvor aí enquanto outras pessoas vão entrando. Acho que mais gente vai entrar, mas a gente já pode iniciar aqui, né? Nós vamos iniciar com uma oração,
E eu queria saber se alguém aí quer começar com a oração. Pode sentir à vontade para iniciar. Sim. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Vamos aproveitar que essa madrugada nós estamos aqui de pé e dar nosso melhor para o Senhor. Fechem os olhos, vamos respirar. Sentem a respiração. Isso. Pai, muito obrigada por essa manhã, Pai. Na palavra diz, onde 2 ou 3 estiver reunidos, aqui estará o Senhor. E temos a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Conduza, Pai, essa reunião, que seja da forma do Senhor e não nossa. Não é sobre nós, Pai, é sobre o Senhor. Estamos aqui, Pai, acordados na madrugada, vencemos a cama para fazermos um memorável encontro, Pai. Obrigada por conduzir tudo. Espírito Santo, esteja presente aqui entre nós. Que as palavras aqui que forem ministradas, que sejam conduzidas pelo Senhor, Pai. E que chaves possam ser viradas nessa madrugada. E que essa semana possa ser diferente a partir desse encontro, Pai. E é isso que pedimos, que te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu acho que eu já posso começar, né, de trazer aqui a palavra. Assim, acho que tem bastante gente para entrar ainda, mas já são 4h09, né? Tem uns que demoram um pouquinho mais para acordar. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem aqui no privado. Não, ninguém falou nada, não. Então, vamos começar. Bora. Bom, todos conseguem me ouvir, né? Tranquilo. Bom, eu preparei uma mensagem para a gente refletir hoje. E conta a história de uma mulher. Uma mulher na Bíblia. Ela era uma provocadora de milagres. Alguém que decidiu se movimentar. Né? Então, guardem essa palavra. Movimentar. Lá em Marcos 5, 25, do 25 ao 29, fala um pouco da história dessa mulher. Eu vou ler aqui, se alguém quiser abrir a Bíblia, mas eu vou estar lendo aqui, Marcos 5, do 25 ao 29. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então, essa é uma história que, para muitos de vocês, é uma história até bem conhecida, né? Que é da mulher do fluxo de sangue. Ela é uma mulher que nos mostra que era uma mulher de muita fé. E, assim, é uma história que, assim, a mulher não fala, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. A Bíblia, ela não diz quem essa mulher era. Ela estava, então, ali num completo anonimato. Ela estava sem ser reconhecida por ninguém. Para muitos, ela nem mesmo era ninguém, né? Ela era rejeitada, porque naquele tempo, as mulheres que sofriam daquela doença, que tinha aquele fluxo de sangue sanguíneo, aquele fluxo de sangue,
elas eram excluídas da sociedade. Elas tinham um lugar separado lá para elas ficarem lá, até no período menstrual. E como ela tinha isso contínuo, ela ficava excluída. Mas ela tinha um Deus, havia um Deus que a reconhecia, que sabia tudo que ela passava, absolutamente tudo. E esse Deus, ele sabe de tudo, assim como ele sabe exatamente o que está passando com você hoje. E essa mulher, ela representa nós, que muitas vezes não somos conhecidos, vivemos ali no anonimato, tocando a nossa vida, ali no nosso canto, seguindo a nossa vida, né? E muitas vezes nós nos conformamos ali, então, com algumas situações, algumas adversidades, e acabamos acomodados e acostumando ali com aquelas dificuldades. Quantos de nós aqui temos dificuldades que, assim como ela estava há 12 anos sofrendo, nós estamos sofrendo também, né? Seja ali na vida profissional, quando você não se encontra profissionalmente, quando você não tem sucesso com aquilo que você faz, na vida sentimental, quando você não consegue se acertar com ninguém, ou não vive bem com seu marido, esposa, namorado, noivo, a sua saúde mental, esse eu falo que talvez é o mal do século, eu vejo isso diariamente no meu trabalho. Então, muitas vezes a pessoa acaba se acomodando e vai empurrando aquilo com a barriga, mas são problemas como depressão, ansiedade, insônia, traumas de infância. E outro mega problema que muitas vezes a gente vai carregando, é relacionado à vida espiritual, que é quando a pessoa não consegue encontrar sequer a própria identidade, não sabe nem para que veio o mundo, né? E, de verdade, nós não podemos nos conformar com essas situações. Às vezes a gente carrega esse tipo de fardo por uma vida inteira. Cada um aí, se parar para refletir, vai identificar algum fardo, seja um trauma, um bloqueio que carrega ali por uma vida inteira. Assim como ela já sofria ali daquela doença há 12 anos. E esse tipo de situação, seja daquela mulher, ou talvez a que você esteja enfrentando, são situações que, de verdade, você pode ter todo o dinheiro do mundo, e mesmo assim, você é incapaz de resolver. Você pode ter posses, dinheiro, pode ter um ótimo emprego, mas muitas vezes não consegue se libertar, se descobrir, entender o real sentido da sua vida. Essa mulher, por exemplo, a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher de posse. E por que eu falo isso? Porque na parte lá do versículo, eu acho que é no 24, não, no 22 mesmo, fala que ela havia padecido com muitos médicos, despendido de tudo que tinha, ou seja, alguém que tinha condições de consultar com vários médicos e despendeu de tudo, então é porque ela tinha algo, né? E não adiantou, o dinheiro que ela tinha não resolveu o problema dela. Ela gastou tudo que tinha. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nem sempre as suas condições podem resolver os seus problemas. Tem problemas na sua vida que você só resolve através de um milagre de Deus. E esse milagre você precisa provocá-lo. Quando a gente fala de condição, a gente ouve muito aquele ditado, tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E é verdade. A verdade é que você pode comprar muita coisa com dinheiro. Mas o fato é que tudo que você compra com dinheiro é barato. Tudo que nós compramos com dinheiro é barato. Mas como assim, Márcio? Tudo que a gente compra é barato. Tem coisa cara? Vou dar um exemplo. Você, com dinheiro, você compra o remédio. E o remédio, não importa o preço, ele é barato. Porque ele pode ser comprado. Você compra o remédio, mas você não compra a cura. Você pode comprar uma casa de 100 mil, 200, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, de acordo ali com a realidade de cada um. Pode comprar com muita dificuldade,
junta o dinheiro, financia, ou com economia você vai lá e já compra. Pode comprar uma casa. E isso é barato. Mas você não pode comprar um lar com harmonia, com felicidade, com comunhão. Isso mostra que o dinheiro não resolve tudo. Não resolveu daquela mulher. E às vezes não está resolvendo a sua situação. Mas Deus, ele é tão misericordioso conosco, que mesmo vivendo um completo anonimato, ele sabe exatamente o que estamos passando. Ele nos trata e ele reconhece a gente como filhos. E através dessa história, ele mostra que nós devemos ter atitude para provocar um milagre da parte dele. Quando aquela mulher ela tocou as vestes de Jesus, dali saiu virtude e ela foi curada. E ele sentiu isso. Em um outro trecho da Bíblia, ainda falando dessa questão de milagre, lá no livro de João 5, versículo 4, fala que em Jerusalém tinha um tanque conhecido como tanque de Betesda. Lá no versículo 4 fala: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O que isso nos diz? Quando aquelas águas eram agitadas, os enfermos que entravam nelas saíam curados. Os enfermos, então, eles tinham que ter atitude, eles tinham que ter iniciativa de entrar. Eles tinham que se movimentar. Para acontecer o milagre, as águas elas tinham que ser movimentadas. Isso nos faz concluir que é justamente no mover das águas que os milagres acontecem. Por isso nós temos que movimentar as nossas águas. Água parada, ela é muito ruim. Ela gera mau cheiro, gera podridão. Água parada dá dengue. Por isso nós temos que estar em movimento. E muitos têm aí uma área na sua vida que está parada. É uma área que representa essa água. E essa área parada, até para você identificar, é uma área que realmente ela te faz sofrer. E para você ter certeza de que é essa água parada que está te travando, provavelmente é a área que você mais reclama. Seja no relacionamento, seja você com você mesmo, com relação à sua identidade, profissionalmente, geralmente a área que você mais reclama é onde a sua água está parada. E é triste porque a pessoa com a vida parada, ou seja, com essa água parada, ela atrai para si coisas ruins, tristeza, depressão. É uma pessoa que não sonha. E a gente já falou em encontros anteriores o quanto é importante sonhar. E como José sonhou, por mais que ele passou todas aquelas dificuldades, ele chegou ao trono, né? E isso é impossível para uma pessoa que está com a vida parada. Tem água parada na sua vida, ela não consegue sequer sonhar. E a reflexão de hoje é um recado, assim, de fato, para nós. Tá? Chega de ficar parado, coloca movimento na sua vida. Provoque o seu milagre. Aí tem gente que fala assim, mas o meu casamento está sem graça, mas poxa, movimento então ele. Sai da rotina, o que você tem feito diferente? Você compra uma roupa mais bonita para se vestir para o seu marido? O marido, quando vai dormir, como que dorme? Dorme com aquela camiseta furada? Leva a esposa para sair, para comer fora, para passear, fazer uma viagem. Mas eu não tenho condição. Vai ali na lanchonete, compra um hambúrguer. Mas não tenho condição de comprar presente. Vai ali no mercado, comprar uma barra de chocolate, leva para ela. Isso também é provocar milagre. Meu trabalho está horrível. Movimento, então. Seja evolução. Seja para mudar de trabalho, seja para mudar do lugar que você está. Aprende uma coisa nova, mas muda. Minhas vendas não estão boas.
Então, se movimenta. Aprenda a fazer coisas novas, porque as pessoas que fazem sempre igual, você, seus concorrentes, sempre vão ter os mesmos resultados. Então, movimento. Alguns milagres você provoca mudando algumas atitudes, como esses que eu falei aí em cima. Então, são milagres que você consegue provocar e você consegue um resultado quase que imediato. Igual esse exemplo do casamento, por exemplo. Tudo na vida tem movimento. Se ficar parado reclamando, a gente não vai resolver nada, absolutamente nada. Se parar para refletir até aqui, nesse momento, para a gente estar aqui reunido, teve que ter movimento. Teve que ter uma decisão da sua parte, teve que ter um esforço da sua parte. E Deus te traz aqui, nessa madrugada, para fazer você refletir qual a área da sua vida que está parada, tem essa água parada que precisa movimentar. Que área você precisa provocar um milagre na sua vida? Tem gente que fica só esperando em Deus a vida inteira. Ah, não, estou esperando em Deus. Ah, se for da vontade de Deus. E não dá mais para esperar em Deus. Tem coisa que precisa ser colocado pressão. Precisa ser colocado pressão. Assim como aqueles paralíticos lá no tanque de Betesda teve que ter iniciativa de não vou mais esperar, vou cair para dentro aqui dessas águas. Então coloque pressão na sua vida, identifique quais são as águas paradas. Movimento. Falando ali do primeiro milagre de Jesus, mais um exemplo de movimento, alguns com certeza, acho que a maioria sabe, o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Havia acabado ali todo o vinho em uma festa de casamento em Canaã da Galileia. Jesus ele queria transformar a água em vinho. Mas para ele transformar aquela água em vinho, alguém precisava encher as talhas de água. Talha é aqueles potes de água. Alguém precisava encher as talhas e ele não conseguiria pegar todas as talhas. Então, encher as talhas naquele momento, encher as talhas com a água, era movimentar. E alguém teve que fazer isso. Jesus ele fez um milagre, mas alguém teve que movimentar. Alguém teve que trazer as talhas, alguém teve que encher as talhas. E isso, de verdade, era a parte mais fácil, colocar água nas talhas. Pois transformar a água em vinho, que de fato era um milagre, só Jesus podia fazer. E aí é que a gente aprende, mais uma vez. Quando nós fazemos a nossa parte, Jesus faz o milagre. E a nossa parte geralmente é a mais fácil. É você colocar água nas talhas e deixar que ele faça o milagre. Então, assim, a mensagem de hoje é um recado para a gente parar de chorar no gato. Não ficar preso ao sentimentalismo, ao vitimismo, à autopiedade. Ficar com dó, cheio de mimimi, sabe? Não fiquem presos. Essas situações que brotam ali das nossas emoções, eles tomam um volume e criam uma proporção enorme que acaba nos paralisando. E o que a gente tem que fazer é ter atitude. Deus espera de nós é uma reação, uma indignação frente às adversidades. Se você sofre há muito tempo com aquela mulher do fluxo de sangue, então se movimente, provoque seu milagre. Basta um toque para você ter a sua vida transformada. Basta um toque para mudar toda a sua história. Basta um toque. Vá até o tanque de Betesda. Esse tanque que hoje a gente pode fazer uma analogia aqui, representando a presença de Deus. Então, vá até a presença de Deus. Vá até o tanque de Betesda. Se movimente. Lá tem movimento, as águas. Lá você vai se curar de tudo que te aflige. De todas as feridas emocionais.
Suas talhas estão vazias? Pois é. Então, movimento. Encha-as com água. Que Jesus fará um milagre, transformará essa água em vinho. E é uma mensagem bem curta, que de verdade eu queria trazer aqui. E eu finalizo essa parte estimulando cada um de vocês. Provoque seu milagre hoje mesmo na sua vida. Provoque. A gente vê com clareza na Bíblia vários provocadores de milagre. Abraão, poderia citar vários aqui. E você vê que todas as grandes mudanças que aconteceram na vida de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e mesmo hoje, na atualidade, quando você olha pregadores bem-sucedidos, cantores bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas, independente se está no meio eclesiástico ou não, são provocadores de milagre. Eles provocam o milagre deles todos os dias. Todos têm uma história para contar. Nem tudo é mar de rosas. As pessoas olham, vê o resultado, mas não vê as águas que tiveram que ser movimentadas na vida daquelas pessoas. E é justamente sobre isso. É justamente sobre esse movimento que nós temos que trazer para a nossa vida. E essa é a mensagem realmente que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Provoquem o milagre de vocês. É isso aí. Conseguiram me ouvir, né? Sim. Se alguém quiser compartilhar, né, alguma coisa, palavra abençoada, alguma coisa que entendeu, né, um testemunho. Ou eu posso falar mais? Pode. Na verdade, todos aqui, até para quem está aqui a primeira vez, explicar um pouco como é que funciona esses encontros da madrugada. Os encontros da madrugada acontecem então toda terça para quarta, às 4 da manhã. Aqui a gente coloca um louvor, aqui a gente fala um pouco da mensagem e depois a gente compartilha outras ideias, outras pessoas falam, compartilham em seus testemunhos e não tem uma regra de hoje eu trouxe a palavra, mas eu acho que eu já não trazia uns 4 encontros ou mais, então sempre alguém, Deus usa alguém aí para trazer uma palavra. E essa palavra não necessariamente precisa ser por alguém aí que tem que ser pastor, tem que... Não, tem não. Deus, ele fala com todo mundo e ele manda a gente fazer o ID dele, né? E pregar o evangelho. E quando a gente faz isso em qualquer lugar. Eu vou até fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai perdendo a coragem aí, vai encorajando você a falar, eu vou colocar um louvor que fala muito sobre essa questão de provocar milagre. A gente presta atenção na letra dele. Um louvor muito bonito. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir aí de novo. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida.
Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Seu microfone, Márcio. Agora sim. É isso aí. Eu vou falar bem isso. Realize o seu milagre em mim. Né? Então tá liberado aí, fique à vontade para falar. Pode falar, Gislaine, Josenira, Isaac também, bem-vindo para falar, Isaac. Essa questão de milagre na Bíblia, eu gosto muito de observar que, mesmo sendo óbvio, igual você falou que a gente tem que buscar, né, ativar esse milagre. Mas que seja óbvio que a pessoa está querendo, Deus sempre quer que a pessoa fale o que ela quer. Deus é Deus, sabe de tudo. Então, quando o coxo estava ali querendo andar no tanque de Betesda, a água sempre movimentava, ele não conseguia entrar. Jesus chegou para ele e falou: o que é que eu te faço? Estava óbvio, né? Mas às vezes tem pessoas que não têm o discernimento de saber o que é a necessidade dele. Às vezes ele era coxo, mas ele estava pedindo uma bicicleta de presente. É uma analogia assim, né, pobre, mas assim, é só para ter uma noção que às vezes a pessoa, acho que primeiro Deus quer que a gente entenda qual que é a nossa real necessidade. É onde a nossa água está parada, igual o Márcio falou. Então, o que realmente eu preciso? Qual é a área da vida que eu mais estou reclamando? Provavelmente é porque eu não tenho discernimento para pedir o que é certo. E muitas vezes a gente tem que dobrar o joelho, orar, buscar na madrugada e pedir a Deus para trazer o que eu tenho que pedir. Trazer na mente. Qual que é o direcionamento que eu tenho que ter? Né? Para onde que eu tenho que levar minha visão, meu foco, meu alvo? E são coisas que precisam acontecer na minha vida, mas que eu tenho que pedir elas. É verdade. É justamente isso. Muitas vezes a gente precisa de tanta coisa que você não sabe qual que é, de fato, o que você precisa provocar o seu milagre. Por isso que eu coloquei essa questão aí mesmo. A água que está parada na sua vida geralmente é aquela que você mais reclama. É aquela que te mais traz dor, mais te incomoda. E é essa que você tem que brigar mesmo pelo seu milagre. Né? É isso aí. E essa questão, né, também da atitude,
né, que você tem, às vezes não sabe nem o que pedir, ou murmura tanto que esquece da gratidão, né? Ela troca o murmúrio pela gratidão. Quando ela começa a inverter esse processo de parar de ficar murmurando e começar a ter gratidão pelo pouco que ela tem, qualquer pouco, porque você vê os milagres da Bíblia, tudo que Jesus, né, descreve na Bíblia dos milagres, nada é do nada, sempre a partir de alguma coisa. Então, você tem que primeiro querer alguma coisa e já ter pelo menos um pouco. Que pelo menos um pouco seria isso? Pelo menos uma vontade, um sonho, um desejo, para você movimentar em cima disso daí. Se eu não tenho um sonho, se eu não foco naquele sonho, para a realização desse sonho, outros vão sonhar e eu vou acabar tendo que participar do sonho do outro, porque eu tive um sonho, não foquei nele e não governei aquele sonho e vou acabar trabalhando no sonho do outro, vou ser empregado do outro às vezes, porque o outro focou e cresceu. Mas por que o outro cresceu e eu não cresci? Porque o outro teve atitude. Foi onde que o Vinícius começou a falar, né? Na virtude da mulher, que se movimentou. Então, a necessidade do movimento seria, né, uma atitude. Você tem uma atitude, você provoca um movimento, esse movimento vai vir os resultados, né? E assim, sempre a gente faz planos, projetos, mas sempre é Deus que realiza. Então, não basta fazer projetos, você tem que estar sempre assim com o homem, né? Lá em cima, você tem que estar com ele junto o tempo inteiro, porque você vai programando, vai fazendo sonhos e vai falando para Deus quais são os seus sonhos, onde que você quer chegar, e traz ele sempre junto, porque quem vai realizar sempre é ele, mas o milagre só vai acontecer se realmente a gente movimentar. Do pouco que você tiver, ele vai multiplicar, né? Na Bíblia, tudo a gente vê isso, essa multiplicação que Deus faz, do movimento das águas, do toque lá na pedra e saiu água. Então, de tudo, você tem que ter uma atitude, né? Para virar um movimento e virar uma realização. É isso. Exato. Exatamente. É a importância do sonho, né? Quer saber exatamente o que quer. Imagine se José não tivesse sonhado. Ele não teria aguentado a pressão dos 13 anos de luta da vida dele. Ele não teria sido governador do Egito se ele não tivesse sonhado. Então ele sonhou, ele acreditou, ele foi atrás dos sonhos dele. Ele não deixou nada abater. Por isso que é importante. E eu queria dizer uma coisa. Sim, Boa Beth. noite. Complementando o que a Josenira disse, aliás, tudo, né, que está sendo dito, uma coisa que é importante a gente saber também é não desistir, né, porque o rapaz do tanque de Bethesda, ele esperou 38 anos, né, e não é só esperou, né, é a sua condição também. E a mulher do fluxo de sangue, a palavra diz, são 12 anos que ela buscou, que ela correu atrás, né? Então, assim, o milagre, quando ele não vem na hora que a gente quer, na hora que a gente pede, não quer dizer que ele não vai acontecer. Ele vai acontecer também no tempo de Deus, porque é um processo. Às vezes a gente não está preparado naquele momento que a gente pediu, a gente não está preparado para receber aquele milagre. Mas Deus sabe exatamente o momento em que você vai estar preparado para que isso aconteça de fato na sua vida. Eu tomo por mim mesma um milagre que eu espero muito na minha vida. E assim, né, tem tempos que eu não venho para a madrugada e eu vim justamente hoje.
e nada acontece por acaso, né? Enquanto o Márcio está falando, o meu ventilador está ligado aqui e a cortina está mexendo, né? Está mexendo. E eu estou pensando assim, poxa vida, até a cortina tá se movendo e eu vou ficar parada? Não vou, né? Lógico que é em função do vento, mas é uma analogia, como disse o Isaac, uma analogia própria, né? Mas é um comparativo, sim, que faz diferença na nossa vida. Eu estava pensando num stories aqui para fazer. Falei assim, ó, se até a cortina está movimentando, o que a gente está fazendo parado esperando que um milagre simplesmente aconteça sem a gente fazer nada? Sem a gente fazer um jejum, sem a gente fazer uma oração, sem a gente ler a Bíblia, sem a gente buscar o dono do milagre, né? E independente do momento que esse milagre acontecer, não desistir, não parar de orar, não parar de buscar o Senhor, em momento nenhum, né? É falar com Ele o tempo todo. Gente, eu sou do tipo que conversa com Deus no ônibus, entendeu? Eu tô sempre buscando a presença dEle, tô com um hino, tô com um livro, tô, né? Nesse movimento, independente se o meu milagre está demorando para chegar, né? Como testemunho, é assim, eu sofro com uma dor física em função de um problema na coluna desde os meus 28 anos. E tem dia que eu sinto, assim, muita dor. O pessoal do QGR já viu, né, momentos que eu estava nessa condição e que mesmo eu estando nessa condição de dor, eu fui para o QGR, ou seja, eu me movimentei. E eu tenho certeza tão plena, tão absoluta de que vai acontecer, porque eu desejo muito chegar um tempo na minha vida que seja, né, que vai ser breve, que eu vou falar assim, gente, não tô sentindo dor, não. Tô, né? Tô bem, tô relaxada e tô correndo atrás dos meus sonhos, tô correndo atrás dos meus objetivos. O GR tem feito muita diferença na minha vida, aproveitar para dizer isso, né? Que tem feito muita diferença na minha vida. Eu estava afastada da madrugada porque eu estava num propósito pessoal na madrugada. Então, foram 40 dias. Então, é isso. Se até a cortina se move, nós temos realmente que nos movimentar e não desistir, apesar do tempo que possa demorar para esse milagre chegar, porque nada, gente, é no automático também. Às vezes né? Às vezes pode ser sim, e glória a Deus quando isso acontece. Mas se não acontece imediatamente, não é momento também de desistir, de largar para lá, de abandonar Deus e de achar que a gente não é merecedor. Não, não é essa a questão, né? E aí eu vou encerrar minha palavra também, que senão eu falo até... Eu não paro, né, de falar. E é aquilo, né? Tem milagre que não precisa necessariamente do sobrenatural de Deus. Está com dificuldade em alguma área da sua vida e depende de você provocar a mudança, né? Então não fica só, mas se o meu emprego não está bom, mas peraí, às vezes você não precisa necessariamente pedir um milagre sobrenatural para Deus, você precisa movimentar aquelas águas, seja se atualizar para mudar de função, seja para se encorajar e empreender, ou mudar de emprego, enfim. Né? Então tem coisas que, na verdade, só cresce que em movimento, é igual uma massa de bolo, tem que estar em movimento para crescer, né? Mas alguém quer compartilhar? Uma coisa? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeito, Pedro. Para ficar mais ilustrativo e, às vezes, para aqueles que ainda não entenderam compreenderem melhor, quero complementar, começando aqui com 2 versículos. Um deles é: do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, do seu coração fluirão rios de águas vivas. Também tem outro versículo que fala sobre o coração, que de tudo que você deve guardar,
guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Mar Morto, certo? O Mar Morto, ele não tem vida alguma ali, vida de peixes, vida em abundância. Tudo isso porque a concentração de sal ali, naquele lugar, é tão grande, mas tão grande que não tem como ter vida ali, vida em abundância. Isso acontece porque ele é um mar. Quando a gente fala de mar, de águas, de oceanos, de rios, de, enfim, sabe? Nós entendemos o quê? Que esses mares, rios, etc., enfim, eles transbordam as suas águas uns para os outros. Porém, um mar morto, por ele não transbordar as suas águas para lugar algum, ele reter tudo aquilo para ele, o que acontece é que não tem como ter vida ali. E a concentração de sal acaba sendo tão grande que, né, a vida não flui. E assim pode ser também a nossa vida, como o Márcio estava falando agora mais cedo, a água parada, ela acaba apodrecendo tudo que está ao seu redor. A água parada, ela, se estiver em um terreno, sei lá, no barro, ela vai começar a correr, corroer, corroer, e vai procurar vazão em algum outro lugar. A água parada, ela fede. E essa água parada, como a palavra fala, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Atrás de um rio sempre vai haver, num rio, vai vir água e atrás dessa água sempre vai vir mais água. E você pode estar sendo a trava para a sua vida neste momento. Aquilo que está impedindo que a água flua e está fazendo com que a sua vida seja ruim. Uma pequena coisa que você pode fazer, por exemplo, agora, como orar, falar um pouquinho de nada daquilo que você entendeu, por exemplo, dessa palavra aqui, pode, como uma gotinha de água, fluir. Essa gotinha de água agora vai fazer com que mais água venha atrás, ou seja, Deus vai colocar mais alguma coisa no seu coração. E essa mais uma gotinha vai descer até que vai começar a fluir uma pequena quantidadezinha de água, só, porém, sempre atrás de outra água vai vir mais água, né? Então, essa água vai vindo e vai vindo, e aquela pequena gota vai se transformar em uma pequena fluente, e a partir do momento que você deixa fluir tudo isso, vai vir mais água e mais água e mais água, você vai se tornar um rio, você vai se tornar um mar, você vai se tornar um oceano. Você tem que entender que grandes riquezas, grandes peixes, eles não vão passar em água rasa, mas em águas profundas. Por isso, começa agora colocando um pouquinho, isso é algo que eu quero incentivar aqueles que ainda não transbordaram alguma coisa, para não serem como um mar morto e transbordarem nem que seja um pingo de água, que esse pingo de água um dia pode ser um grande oceano de amor do Senhor nessa sua vida, nessa sua geração. Enfim, é isso. Isso aí. É isso aí. Que possamos transbordar, que nós não sejamos a barragem, né? Que segura essa água e tem que fluir. Fiquem à vontade aí, se mais alguém quiser contribuir. Gislaine, você quer falar alguma coisa? Eu já vou falar só um pouquinho, que Fala bem. eu tô em viagem, bom dia. Eu tô em viagem e aí eu tive que parar aqui. Peraí que eu já falo, tá? Pera só um pouquinho. Rosana, você tá quietinha, Rosana. Bom dia, gente. Hoje eu
Só absorvendo mesmo. Vinícius vai falar? Será que eu posso falar? Eu acho que você pode falar enquanto ele resolve ele. Ah, tá. É, não, é só para contribuir, né? É, que assim, do nada Deus faz tudo. E, e assim, o que me chamou muita atenção na hora que a Josanita estava falando sobre a gratidão. E assim, é algo que eu gosto muito de falar e praticar. É antes de pedir, sabe, qualquer coisa, de ficar ali, Deus, me dá, realiza aqui meu sonho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Antes mesmo de pedir, né, a gente ser grato pelo que a gente tem hoje e ser grato por aquilo que a gente ainda não tem. Isso assim, é declarar dependência do Senhor, né? É um passo de fé muito grande, você precisar de um milagre e você ainda não tem esse milagre, e você já visualizar, né, que você já tem, sabe? Você já se sentir como já conseguiu, sabe? Isso é um passo de fé muito grande. Antes mesmo de você receber, você já ser grato a Deus, já orar por aquilo, agradecendo, Senhor, muito obrigada por isso, sabe? E é claro, assim, no tempo dele, mas é como eu pratico isso muito, né, na nossa vida. E, por exemplo, quando nós fomos comprar aqui nossa casa, eu passei em frente aqui à rua e eu vi essa casa, tinha um amigo meu trabalhando aqui. E aí eu entrei e, assim, eu já senti, assim, nossa, e ele falando comigo, ó, essa casa vai ser sua. E, assim, a gente não tinha dinheiro nenhum para comprar a casa. E aí ele declarou que essa casa ia ser minha, ia ser nossa. E aquilo, assim, eu já recebi aquilo, sabe? E aí eu peguei e já saí daqui falando, ó Deus, muito obrigada, tá? Pela casa que o Senhor vai me dar. E aí eu só sabia pensar na casa. E eu só agradeci a Deus por aquela casa. Eu falei assim, nossa, Deus, é, uau, eu, assim, eu sou muito grata, o Senhor é muito bom. A gente limita muito o que Deus pode fazer por nós. É, uma semana antes eu estava pedindo só uma casa de aluguel melhor, porque na época a gente morava em Alpercata, era nova, na verdade, que é uma cidade próxima aqui de Valadares. E a gente só estava pedindo uma casa de aluguel. Olha como a gente limita o Deus da gente. E aí, na próxima semana, Deus vai usar uma pessoa para ativar em mim uma fé sobrenatural, porque dinheiro a gente não tinha. E aí eu já comecei a visualizar nós morando na casa, já comecei a visualizar as reformas que a gente poderia fazer na casa, como seria a fachada, até o carro que eu nem tinha colocado na garagem. E aí, assim, é, isso parece bobo, mas é isso que ativa a nossa fé, sabe? Aí, a partir dali, eu comecei todos os dias a agradecer a Deus por aquilo e não mais pedir. Eu não ficava, Deus, por favor, me dá aquela casa, eu preciso muito de uma casa para morar aqui, para ficar mais fácil para mim, para isso, para aquilo. Não, porque Ele sabe de tudo. E a partir do momento que você agradece, eu vejo como assim, uma criança que fica pedindo algo para o pai, né? Já até falei isso no PGR. É uma criança, por exemplo, pede uma bicicleta para o pai e fica, pai, me dá uma bicicleta? Aí o pai fala, tá bom, filho, eu vou te dar. Ah, legal. Aí o pai vai dormir no outro dia de manhã, ô pai, você me dá uma bicicleta? Nem fala bom dia com o pai, imagina, a criança. Aí o pai, tá bom, filho, eu vou te dar uma bicicleta. Aí o pai pega e fala assim, vai pro trabalho, na hora que ele volta, ô pai, você já comprou uma bicicleta? Eu quero muito uma bicicleta. Tá bom, filho, eu vou te dar essa bicicleta. E aí, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa. O menino só fica pedindo a bicicleta pro pai. Chega um momento e fala assim: quer saber de uma coisa? Não vou te dar bicicleta, não vou te dar bicicleta nenhuma, você é muito enjoado. Não vou te dar bicicleta. E olha como seria diferente o cenário se o filho falasse assim: pai, se eu me dá uma bicicleta, pedi uma vez, né? E aí o pai, tá bom, filho, eu vou te dar uma bicicleta. Aí no outro dia, pai,
vou te dar um beijo aqui, o pai acordou, né? Vou te dar um beijo, você vai trabalhar, você vai comprar minha bicicleta. Nossa, pai, eu tô tão feliz. Eu já tô visualizando a gente no parque, a gente brincando, a gente se divertindo, desfrutando. E aí o pai foi trabalhar, na hora que o pai volta, pai, eu quero te dar um beijo, porque se eu for trabalhar, se eu for conseguir minha bicicleta, eu tô tão feliz que eu já tô visualizando a minha bicicleta, assim, assim. E olha como isso tem um poder sobrenatural. E aí o pai, ele vai chegar um momento que o filho tá tão grato, que aquilo vai constranger tanto ele, que ele vai falar assim, poxa, eu vou dar essa bicicleta logo para esse menino, porque, nossa, ele é tão grato a mim, e eu vejo o Senhor dessa forma, sabe? Eu vejo o Senhor, assim, olhando pra gente aqui, por exemplo, nessa madrugada, e o coração, assim, tão alegre assim, sabe? Tão constrangido, uau, no meio dessa cidade, como a música estava falando, né? No meio dessa cidade, todo mundo dormindo. O que esse povo está fazendo aí embaixo? Que avivamento é esse? O que essas luzinhas aí nessa casa está acesa? Eu vejo assim, dessa forma, sabe? Como o coração dele está constrangido com tamanha fé, com tamanha, enfim, é isso que eu vejo, sabe? O Senhor realmente assim constrangido e não tem como ele não realizar esse sonho a partir do momento que você passa a agradecer, que você passa, em vez de ficar pedindo aquele filho chato, sabe? E agradecer, porque ele sabe das nossas necessidades, ele vai entregar tudo pra gente no momento certo, no momento que for melhor para nós. Enfim, a partir de hoje, quem não pratica a gratidão, comece a colocar em prática, porque tudo é uma aceleração do tempo, tudo vai acontecer mais rápido a partir disso. Vinícius, passo para você a palavra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Opa, tem horário. Eu tô viajando, e aí eu tinha que achar um lugar aqui para poder falar com vocês e trazer aquilo que Deus vem fazendo, né? Para quem está aqui do começo, quem está começando hoje, eu sei que o Pedro ontem perguntou, né, Pedro? Bom dia aí, seja bem-vindo. O que é esse bando de doido aqui? São pessoas que estão totalmente dispostas e disponíveis a receber e transbordar o amor de Deus. Simplesmente isso. Não tem igreja, não tem nada. Simplesmente o amor dele. E desde quando começou aqui, quando eu fui convidado lá atrás para participar, eu já conheço, já pratico, já entendo, já sei um pouquinho da palavra, já vinha vivenciando, mas nada melhor do que a palavra intimidade com Deus, né? Acho que quando a gente fala de intimidade, a Gia acabou de colocar muito bem esse exemplo. O que é você ser íntimo de alguém? É você saber aquilo que de fato o agrada, aquilo que de fato te aproxima. Ninguém é íntimo de ninguém sem se relacionar. Ninguém é íntimo de ninguém sem conversar, né? Não tem como eu ser íntimo da Rosana sem, de fato, todo dia conversar com ela. E essa intimidade, ela é diária. Vai chegar uma época, se todo dia eu conversar com a Rosana, eu vou entrar num processo de intimidade que até a gente vai se assustar. A Gislene e o Márcio têm um processo de intimidade porque eles estão anos morando junto, casados, com uma família, então um sabe dos defeitos do outro, um sabe das qualidades do outro, do que gosta, do que não gosta, porque eles são íntimos. Se a cada dia essa intimidade for aumentando, né, como casal, se tiver essa conversa, essa troca, essa intimidade aumenta. Então, quando a gente entrou aqui, falar por mim assim, eu não conseguia entender, né? Eu moro em Orlando, né, onde eu moro aqui nos Estados Unidos, porém agora eu tô em New Jersey, né, a trabalho,
e num processo. Para vocês que não acompanharam a minha história, lá atrás, dezembro do ano passado, eu passei por um processo de divórcio e foi algo muito difícil para mim, né? Aceitar tudo isso. Porque eu vim de uma realidade onde falava que até a morte os separe, né? E eu não conseguia entender. Eu falava, onde é que está Deus nesse processo? Onde é que Deus de fato está atuando? Não é possível. Minha família, eu tenho 2 filhos. Eu não conseguia entender. E aí eu fui entrando no detalhe, na intimidade com Deus. E Deus foi falando, filho, a morte, a Bíblia, quando ela fala de morte, ela não fala somente da morte física. E a religiosidade, longe da intimidade, me mostrava que era só a morte física que até a morte separa. E aí eu fui me relacionando, entrando na intimidade com Deus. Ele foi me mostrando, filho, olha, aqui eu já tinha morrido no seu relacionamento. Esse outro lado aqui, ó, já tinha morrido também. Olha esse daqui, ó, também tinha morrido. E aí onde veio a palavra do meu coração que Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. Foi nesse processo que eu me posicionei de restauração, de intimidade, de relacionamento. E aí Deus foi agindo. No meio do ano eu saí de casa, no meio do ano, meio desse ano, para junho mais ou menos, combinou eu sair de casa. E aí aquele fato de você não ser íntimo de Deus o suficiente para entender que Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. E aí me vinha uma palavra, na Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu não conseguia entender, eu achava assim, eu não quero uma pessoa agora, eu não quero um outro relacionamento, porque estou tratando, né? Uma coisa que eu acho importante que vocês entendam que existem as coisas naturais, Deus é um Deus do sobrenatural. As coisas naturais cabe a nós resolver, cabe aí você. O levantar de madrugada é uma escolha, é uma decisão. Tá aqui, como a gente colocou, essa luz acesa, que vai mudar, e não é o levantar de madrugada, senão vira religiosidade, mas é o que você vai fazer com a informação que você está pegando aqui, né? O que Deus vem falando com você. E amanhã, da hora que amanhã não, daqui a pouco, né? Quando clarear o dia. Como é que você vai reagir de tudo aquilo que foi transbordado aqui? Não adianta nada acabar essa reunião e você não praticar a gratidão, né? E o praticar a gratidão é, de fato, agradecer. E eu venho nesse processo de agradecer pelas coisas que eu não tenho. E existe uma palavra chamada escassez. Não sei você, mas do que você vem desde pequenininho aprendendo, gera algumas coisas na sua mente. E para algumas ações, a minha mente estava totalmente escassa. E exatamente nas coisas de Deus. Pensa só que Deus conhece os desejos do meu e do seu coração. Você já parou para pensar? A Bíblia fala que ele sonda, sabe o que é sondar? Ele sabe o detalhe, mente e coração. A Bíblia fala isso. Ele sonda mentes e corações. Então ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente. Ele que nos criou. E por diversas vezes eu vinha num processo de, o que tá acontecendo, cara? Eu fui morar num quarto, longe da onde eu morava em Orlando, no Winter Park, uma cidade do lado de Orlando, num quarto. E praticando a gratidão, estando aqui, de madrugada, transbordando na internet, fazendo o que tem que ser feito, falando com pessoas. Espera que eu ia espirrar, mas não vai agora.
Quando a gente trabalha para Deus, Deus começa a trabalhar para você. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é o único que sabe de tudo, vê tudo e pode tudo. Satanás, ele é astuto. Ele não é onipresente, não é onisciente, ele não é onipotente. Ele tem a legião dele, que é a legião de demônios, como a Bíblia fala. Então, como é que ele fica sabendo das coisas? Pelas movimentações dos anjos do Senhor a seu respeito e pelo aquilo que a gente verbaliza. Então, como é que ele dá poder? Como é que você dá poder para as trevas? Através do pecado. Então, você peca. Você está dando uma legalidade para que Satanás age na sua vida. E quando você coloca o sangue de Jesus, que foi para isso que Jesus morreu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, Deus vai lá e fala, opa, peraí, olha, ele pediu perdão. Através do meu nome, ele foi lá e entregou. Eu não sei você, mas se todos os dias você na intimidade com Deus, você entregar os seus pecados, você está dando uma carta para Deus falando assim, ó, age em meu nome. Tem uma palavra que eu falo todo dia de manhã. Pai, eu entrego o caminho ao Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que tudo o Senhor fará. Perdoa pelos meus pecados. Porque nós pecamos o tempo inteiro, né? Mas nós não podemos viver no pecado. É diferente. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Quanto mais você é íntimo de Deus, você menos peca. Você mais pede perdão. Então, antes de eu contar para vocês o que Deus fez, eu quero que você pense aí na sua casa, qual é o pecado de estimação que você está carregando e não está entregando para Deus? Qual que é a treta aí que você precisa resolver hoje? Para que essa carta seja entregue na mão de Deus e falando assim, ó, Satanás, você não tem mais poder sobre a vida do Pedro. Porque essa madrugada, ele entregou para mim essa carta falando. Não adianta, Deus conhece seu coração, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente. E ele te dá o livre-arbítrio de você escolher em fazer ou não. Eu estou nesse processo, entregando diariamente, entrando no processo de intimidade com Deus. E aquela mente escassa, como eu comentei aqui, ela existia, espiritualmente falando. A Bíblia fala, Josenir, que nós comeremos o melhor dessa terra. E por vezes eu não gerei isso em oração. Por vezes eu falava, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu era um religioso para alguns assuntos espirituais, eu não gerava. Já cheguei a gerar para muita gente em oração. Mas quando era para mim, eu ainda estava com a mente escassa. Certo dia, o Márcio trouxe uma palavra poderosa que falou muito comigo, que foi sobre as 5 vozes. E aí eu comecei a discernir algumas coisas. Eu falei, peraí, eu tô ouvindo umas vozes aqui que não é a de Deus. E aí foi onde eu falei, peraí, essa voz aqui tá me atrapalhando de seguir esse caminho. E aí eu entrei num processo eu fui no psicólogo, e aí fui entender algumas coisas. A importância de você ouvir a voz de Deus tá aí, que você nas coisas naturais, você vai buscar ajuda natural. Aí eu fui buscar apoio psicológico, porque a gente precisa de ajuda em algumas áreas. Por mais que você fale, não, sou uma pessoa de oração, Deus vai fazer, sim, ele vai fazer. Mas tem coisa que uma conversa com a Gislaine, ela já vai te auxiliar. Uma conversa com uma pessoa que passou por um processo de dor,
Só que o processo de dor é daquela pessoa. E aí eu fui atrás de ajuda. E aí eu comecei a entender algumas coisas, comecei a tratar uma dependência emocional, eu comecei a tratar uma necessidade de aprovação. E aí eu fui tratando, entendendo como funciona me afundando em Deus. Tinha dia mal, ruim, que eu ficava mal, que muitas pessoas, talvez, eu comecei a entender agora porque muita gente quando se separava, buscava droga, álcool, saía com um monte de gente. Porque é muito ruim você viver, no meu caso, 16 anos, uma vida e do nada aquilo acabar. E aí você começa a olhar, você fala, meus filhos, sabe aquele domingo que todo mundo fala, o domingo da família, você olhar pro lado, você fala, eu tô dentro de um quarto, cara. E aí foi onde eu comecei a gerar em oração. Tô eu fazendo minha barba, tô lá deitado. Olha só a importância de você ser íntimo de Deus. Tô lá na cadeira, o cara fazendo a barba. O barbeiro falou, olha, eu vou mudar. Vinícius, você conhece algum corretor aqui em Orlando? Eu falei, pô, conheço uma pessoa assim. Eu tô procurando uma casa, eu preciso mudar e não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu vou te passar o contato da pessoa. Só que eu não sei com você, mas Deus sabe como fala comigo? No empurrão. Ele coloca eu dentro da situação para eu poder tomar a decisão. Porque Deus, ele tem uma forma diferente de falar com cada um. E aí ele começou a falar comigo naquela cadeira. Aí eu vindo de uma semana que foi a Tamsa que trouxe a palavra. E aí eu tava falando sobre os presentes. Não sei se eu lembro, vocês lembram aqui quando a gente falou da mochila. E aí eu entreguei esse presente pro Guilherme, que é o barbeiro. Falei, olha, Deus tem algo melhor para sua família, vai abrir essa porta, tal, tal, tal. E o que você vai fazer com o seu apartamento? Ele falou, cara, eu vou repassar. Eu falei, tá bom. Só que eu sabia que ele morava num condomínio que, na minha mente escassa, sendo filho do dono do ouro e da prata, era impossível para mim morar nesse lugar. Porque aí eu volto a falar, a mentalidade, ela é tudo. Por mais que Deus fala com você, por mais que Deus te usa, por mais que tudo, se você não entender o seu lugar de posicionamento, eu não acreditava que aquilo era para mim. Eu falava, sabe assim, o fato de você não merecer. E aí eu só verbalizei para ele, eu falei, ô Gui, se você for repassar, me avisa que eu quero. Tá bom. E passou. Acabou. Foi acontecendo, entreguei a palavra para ele, liberando esse local, essa casa, orando, entregando lá o local. Tô lá, e um dia de feriado agora, Labor Day, que foi aqui foi antes do 7 de setembro, acho que foi 5 desse mês. Indo trabalhar, recebo uma ligação da mulher que eu aluguei a casa junto com ela. A gente tinha combinado até dezembro de eu ficar lá. E aí ela falou, Vinícius, olha, devido a algumas situações, eu preciso que até domingo você saia. Aí eu falei, hoje o feriado foi na segunda, na terça-feira, alguma coisa assim aqui. Eu falei, tá bom. Na hora eu nem raciocinei, eu só falei, tá. E aí continuei dirigindo. Depois a ficha caiu, eu falei, gente, hoje é segunda-feira, eu tô aqui, domingo eu não tenho onde morar. Aí eu falei, Jô, o que tá acontecendo, né? E aí bateu o desespero, porque a ficha caiu. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo, o que que tá faltando? Deu, aí comecei a questionar Deus, comecei a falar com ele. Mas é aquele lado que a Gi trouxe aqui antes. Ele sabe
dos desejos do meu coração. Só que eu não tava pedindo a bicicleta para ele, gente. Eu não tava falando, ó, pai, eu quero uma bicicleta. Eu só tava trabalhando para ele, falando do amor dele, levando o amor, fazendo as coisas. Quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha pra gente. À noite, eu recebi a ligação apareceu Guilherme Barbeiro. Eu falei, o que ele tá me ligando essa hora? Eu tinha passado alguns dias, então eu nem tinha me tocado. Vi, deu certo lá o repasse, deu certo o aluguel lá da casa. Ô, tô feliz e tal. Você quer vir ver o apartamento amanhã? Ah, tá bom. E aí, fiquei assim, ainda com a mente escassa. Falando, não sei, cara, lá deve ser muito caro. Fiquei pensando. Depois desliguei, criei coragem, liguei pra ele. Ô Gui, quanto você paga de aluguel aí? Aí ele falou o valor, eu falei, ixi, acho que pra mim não dá. Olha a mente escassa. Filho do dono do ouro e da prata. Tá bom. Desliguei, no outro dia eu fui fazer a barba, saí de lá, fui lá conhecer o apartamento. Sabe quando você entra num lugar assim, é tudo mais do que você imagina, do que você pensa? A esposa dele virou e falou, olha, a gente foi a primeira família a vir morar aqui nesse apartamento. Esse apartamento tem 2 anos só. É, tipo, numa localização muito, muito boa em Orlando. É do lado dos melhores shopping que tem na cidade. É literalmente do lado. Toda a estrutura do condomínio, ela é perfeita, assim, de você falar, uau, academia, clubhouse, piscina, churrasqueira, tudo no térreo. A vaga é do lado, assim, da entrada, vaga coberta, que é bem difícil ter aqui, aqui não, né? Lá em Orlando, é bem difícil, é tudo muito aberto. Todos os condomínios que eu conheço, eu acho que é assim. Conhecia. Aí, quando eu falo que Deus é um Deus de detalhes, ele te conhece. Aí, quando ela abriu assim, ela falou, esse lugarzinho aqui, ó, o Guilherme ama esse lugar. Aí ela abriu a portinha, tinha um lago, e no fundo ela falou, ó, ali, ó, é o pôr do sol. O pôr do sol é bem aqui. Aí Deus falou, eu cuido dos detalhes. Ele sabe que eu gosto, amo muito isso, né? Nascer, pôr do sol, são coisas que as coisas da natureza assim, me chamam muita atenção. Lago, uma vista legal. E aí tudo. Ela falou, ó, fica tranquila, a gente vai sair dia 15 de... mês que nós estamos, setembro, né? 15 de setembro. E aí eles vão trocar os carpetes, vão pintar o apartamento, vai deixar ele novinho de novo. E vai dar tudo certo. Vamos aplicar agora? A aplicação aqui é tipo você fazer uma ficha no Brasil. E ainda mente escassa, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Olha só, filho do Deus vivo, dono do ouro e da prata, eu não acreditando que tudo aquilo era algo que ele estava me entregando. Fui lá e preenchi, com medo. Falei, se essa mulher falar que eu tenho que pagar tanto de aluguel aqui, que normalmente se paga 3 aluguéis para você entrar aqui. Você paga o mês, o último mês e um de depósito. 90% é assim. E aí eu falei, não é possível, com tudo isso, eles vão a mente escassa. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. A mulher falou, você só vai pagar a aplicação aqui, ó, $325. Ufa, eu falei, graças ao Senhor, obrigado, pelo menos isso daqui eu consigo pagar. Fui lá e tal. Paguei lá. E comecei a orar. Depois de tudo isso que Deus me mostrou, foi aí que eu comecei a fazer a oração nesse sentido. Comecei a falar, Deus, olha, eu preciso, o Senhor sabe, eu preciso de um endereço, eu preciso trazer meus filhos, eu preciso ter um lugar, eu preciso ter um QGR aqui em Orlando, eu quero esse lugar. Eu já acessei. Quando eu entrei lá, eu vi os detalhes.
só que ainda com a mente escassa, achando que ia ser muito de dinheiro para eu pagar. Aí a mulher me ligou segunda-feira, agora, mais conhecido como antes de ontem, falando, ó, Vinícius, foi aprovado sua aplicação. Na hora eu, ai, glória a Deus, mas ainda com a mente escassa. Falando, quanto eu tenho que pagar, Jeová? Aí eu fui lá para a pergunta que não quer calar. Eu já estava aqui em New Jersey. Falei, olha, eu tô aqui em New Jersey, como é que faz? Ela falou, não, fique em paz. Você entra dia 1º de outubro e você vai pagar um aluguel assim que você entrar. Aí eu falei, Deus, que cuidado é esse? Falou, tem um negócio aqui que você tem que pagar 2 aluguéis mais $400, mas você vai pagar 53, porque foi feito um movimento aqui, tal. Você vai pagar $53 por mês, além do aluguel, que é... Só que você não vai receber nada no final, mas tá tudo bem. Pelo menos você paga só esse pouquinho no começo, esse ano, né? 12 meses. E aí a ficha caiu. Eu comecei a chorar, me derramar diante de Deus. E aí, quando fala de milagre, por vezes a gente acha que é algo louco, assim, né? Nossa, eu vivenciei. Mas Deus, ele movimenta algumas coisas para alguns milagres acontecer na sua vida. E quando a gente falou naquele dia aqui sobre entregar os presentes que o Senhor, essas mochilas que o Senhor te entrega, você derramar na vida de pessoas, as pequenas coisas Deus faz. E aí, quando eu tive a informação que dia 1º de outubro de 2022 eu vou ter o meu lar, eu lembrei de uma palavra que está sendo falada lá atrás para mim. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus não estava falando sobre mulher. Deus estava falando sobre um lar, sobre a restituição de tudo aquilo que foi roubado por Satanás. Deus, ele restaura pessoas, ele não restaura casamentos. E essa palavra veio, bateu assim, ó, puf. Ele falou, Vinícius, você está posicionado em mim. Você está buscando, você está entregando, você está transbordando. E todas as vezes que a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para a gente. E aí me veio Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Não se preocupais com o dia de amanhã, 34, né? Viver cada dia o seu mal. Eu tinha tudo para, no dia que eu recebi a ligação falando que, Vinícius, ó, você precisa sair de lá. Eu podia entrar no papel de vítima, como por diversas vezes eu entrei. De falar, e agora, meu Deus, cadê você? Só que a intimidade me levou para um lugar melhor. Eu creio que depois eu posso compartilhar com vocês que quiser saber, mas esse lugar vai ser um lugar de oração, vai ser um lugar onde eu vou devolver tudo para Deus. Ele está me honrando, me colocando num lugar de honra, e eu vou honrá-lo. Então, já coloquei um compromisso, faço esse compromisso aqui, é o lugar onde eu vou fazer minhas lives de manhã, vai ser nessa varanda ali onde Deus me colocou, com um fundo lindo, para que vocês recebam do melhor, porque tudo aquilo que o Senhor está derramando na minha vida não é para minha honra e para minha glória, é para a honra e glória dele. Então tudo que ele me entrega, eu devolvo a ele. Eu contei tudo isso aqui porque foi algo gerado dentro da intimidade com Deus. Acordar 3 horas da manhã, às vezes, por vezes dormir 2 horinhas só, porque aqui é 1 hora a menos, né, do Brasil. Então aqui são 4, aí são 5. Não é, por vezes eu falo, não quero. Por vezes eu já falei, Senhor, tô com muito sono. Ele falou, vai lá, transborda, entrega aquilo que eu já coloquei no seu coração. Então, esse testemunho que eu trouxe para vocês aqui,
Resumi bastante coisa, mas eu tive a oportunidade de contar no detalhe para a Gi e para o Márcio, que é um casal que abriu as portas para que esse milagre acontecesse, para que eu entrasse nesse processo de intimidade ainda mais. Daqui a pouco, 5 horas da manhã, eu só tenho amigo doido. Doido por Jesus, doido por processo, doido por projeto. Tem um amigo meu que falou, Vinícius, vamos acordar às 5 da manhã? Eu falei, ó, eu já acordo às 3. Pra gente fazer isso aqui, o devocional, fazer babá. E aí, 6 e pouco da manhã, vamos fazer exercício. Eu falei, Deus, eu preciso dormir um pouco. E Deus falou, não, cola com ele lá que ele tá precisando de uma palavra. Ele precisa daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Eu falei, não, tá bom. E aí Deus vai colocando pessoas, porque a nossa vida não é pagar boleto. A nossa vida não é se preocupar com o dia de amanhã. Se você tá aqui e tem algo a pedir ao Senhor, eu vou falar para você, seja aquele cara exatamente que a Gi colocou aqui, seja aquela mulher que vai buscar intimidade no Senhor, que vai buscar a resposta nele. E a resposta está nele, porque é tudo sobre ele e para ele. Não tem outro motivo de você estar nessa terra. Lembre-se, a sua dor está ligada ao seu propósito. Então, tudo aquilo que você passou de dor, existem pessoas passando por essa dor e você vai levar essa palavra. Eu creio que vai ter homens que divorciaram por algum motivo e vai estar lá buscando ajuda, procurando ajuda, e vai ter uma palavra de conforto, porque tudo que Deus fez na minha vida e vem fazendo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras nós fomos sarados. Então, se tem dor, a Bíblia já fala que foi por ele que nós fomos sarados. Então, é através do sangue de Jesus que essa madrugada o Senhor vem trazer cura, trazer restauração, trazer milagre, quebrar crenças. É que é através do nome de Jesus. Deus usou a vida da Gi para falar sobre Paulo comigo. E por vezes, quando a gente começa a ser íntimo de Deus, você começa a conhecer mais a história de Deus na Terra. Paulo foi o perseguidor de Cristo. E durante o tempo da vida dele, ele mesmo no vale, mesmo mal, ele não deixou de levar aquilo que era a mensagem dele, que ele tinha para carregar. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. No vale, eu tinha um colchãozinho lá, que eu estava deitado nele. E vale é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. E aí Deus me trouxe isso e eu quero finalizar falando para você que o deserto que você está passando, o nome já diz, é passar. Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Você não vê Jesus morando no deserto. A palavra não fala que ele ficou lá. Ele passou, foram 40 dias. Qual o deserto que eu estava? Que eu levantei, tirei meu colchãozinho de lá. Tava quase fazendo uma cabaninha lá. Ah, qual que é o deserto que você tá aqui, que o Senhor tá trazendo restauração para você essa madrugada? Qual é o deserto que você precisa hoje pegar suas coisas, juntar e ir embora? Financeiro? É um deserto de medo? O meu deserto era de escassez. A escassez acabou aqui. Porque a mente escassa, ela te coloca em lugares que você é a falta dele. E com a intimidade, as coisas começam a fluir. Então, esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que o nome dele seja exaltado em todo o tempo. E eu creio que mais testemunhos acontecerão. Aqui mais pessoas serão impactadas pelo poder de Cristo. Mais e mais do Senhor a cada dia acontecendo na vida de cada um de vocês.
Márcio, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês aqui que transbordaram, que trouxeram uma palavra, que oraram pela minha vida e que estão junto nesse processo de intimidade. Eu glorifico a Deus porque Ele usa pessoas, Ele usa... Se vocês tivessem ficado calados, não... Deus ia usar outra pessoa, outro processo, outra forma Ele iria falar comigo. Mas vocês se dispuseram a seguir o ID. Existe uma colheita para isso. Eu creio, Márcio, Gi, todos aqueles que aqui estão. Essa colheita que se chama despojo, quando a gente entra numa guerra, a Bíblia fala que após a guerra a gente tem o despojo. Então a gente tem direito. É direito, a Bíblia fala isso. De colher. O despojo é tudo aquilo que sobrou do pós-guerra. De melhor. Você foi lá, lutou e ficou tudo aquilo lá. Falam que na Bíblia fala que depois da guerra tinha ouro, tinha prata, tinha riquezas, tinha tudo lá para que as pessoas tinham como direito de sacar, e vocês têm esse direito. Então, na oração de vocês, busquem esse despojo dessa guerra que vocês lutaram comigo. E é nascido dia 1º de outubro um novo lugar de oração. A glória da segunda casa começa a funcionar para minha vida a partir do dia 1 de outubro, e vocês fizeram parte disso. Então, no dia 1 de outubro, eu vou fazer, não digo dia 1, mas a partir do dia 1, eu vou começar a fazer sequência de lives, e vocês vão estar lá participando junto comigo. E eu glorifico a Deus por isso, e muito obrigado. Eu precisava falar isso aqui, falei com o Márcio sobre isso, e eu creio que testemunhos surgirão aqui, Josenira, da sua vida, Rosana, Eva, Beth, que mais tem aqui? Celismar, a Gil, Márcio, o Isaac, a Márcia, Maria, mulher de Deus, Deus te usa, viu? A Noali, teve um dia que eu tava muito mal, muito. E aí, numa madrugada, do nada, ela postou um stories lá. Eu falei, ó, Deus falou comigo aqui através de sua postagem. E ela falou assim, Vinícius, eu acordei de madrugada e aí Deus falou para mim postar isso. E olha só o cuidado de Deus, ele sabia. E ele usa pessoas. Então, se Deus falar na sua vida, transborda. Rosana e meu xará aqui, ó, Vinícius Johnny. Você tem o livre acesso ao Pai. Então, busque enquanto é tempo. Bata, que a porta irá se abrir. E vai ser entregue coisas sobrenaturais para cada um de vocês, assim como vem acontecendo na minha vida. Ontem, hoje, eu tô indo fazer um trabalho em Nova York, assim. E aí eu entrando assim na cidade, passando pelos lugares, olhando tudo aquilo, falava, caraca, olha de onde Deus me tirou, olha onde Deus tá me colocando. Tipo, na cidade mais, se não me engano, eu moro na cidade mais visitada do mundo. E hoje Deus me deu essa oportunidade de trabalhar na cidade onde todo mundo quer conhecer. E aí eu olhava assim, eu via as pessoas para lá e para cá, eu falava, Jeová, o que está acontecendo? Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Deus tem o melhor dessa terra para você. Hoje de novo, daqui a pouquinho, eu tô voltando lá para Nova York. Tô a 20 minutos de Nova York. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras nós fomos sarados. Creia que o Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Essa é a palavra que arde aqui e eu entrego para você que está assistindo. Até você que está assistindo na gravação, depois no pós aqui, seja impactado por isso. Se você ainda não vem para a intimidade com Deus na madrugada, não aqui, mas na sua vida, no dia a dia, se você não tem essa intimidade, eu te desafio a fazer um propósito com Deus que seja de uma semana. Você pode ter certeza que Ele vai responder. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Obrigado. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo seu testemunho. Tenho certeza que, assim como edificou bastante a minha vida,
edificou a vida de várias outras pessoas aqui que já te conhece, está acompanhando aí a sua caminhada. Isso é só o início, né? É o início dessa segunda fase, dessa segunda casa. Amém. E Deus vai trazer muito mais aqui. Tenho certeza, eu vejo várias pessoas aqui que vão trazer vários testemunhos aqui. Eu vejo pessoas sendo ativadas. Fés Amém. que antes estavam ali mortas, pequenininhas, sendo ativadas. Amém. E esse é o objetivo principal. Já são 5h38. Se ninguém mais tiver alguma coisa aí para poder falar, eu vou fazer uma oração de agradecimento para nós começarmos aí o nosso dia abençoado. Tem mais alguém que quer contribuir? Gislaine, quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Fechem os seus olhos. Vamos orar. Senhor, a Ti rendo graças, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo conosco, mesmo quando nós não merecemos. A sua misericórdia infinita tem nos alcançado. Obrigado pela madrugada de hoje, Pai. Obrigado pela vida de cada um daqueles que resolveram abrir mão de algumas horas aí do seu sono para estar aqui, presente, para ouvir da Tua palavra, para ouvir testemunhos e para serem ativadas. Senhor, neste momento, Pai, eu quero aqui declarar que eu vou fazer a minha parte de movimentar, de ter atitude, de orar, de buscar, dedicar, encher as talhas de água, Pai, encher essas talhas de água, Pai, para que o Senhor faça a sua parte de fazer o milagre, de fazer essa água virar em vinho. Que o Senhor possa, Pai, despertar em cada uma das pessoas que estão aqui, que precisam se movimentar, precisam provocar o milagre na vida de cada um deles. Isso depende, Pai, da iniciativa de cada um deles. Que eles não só esperem em Deus, que tenham atitude. A palavra de hoje falou muito sobre atitude, sobre provocar o seu milagre. E esse é o aprendizado de hoje. E eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar trazendo essa palavra. Eu sempre falo que quando eu levo uma palavra, na verdade, é porque a palavra era primeiro para mim. Eu só transbordo aquilo que o Senhor falou que eu precisava ouvir. E por isso, Pai, eu tomo posse dessa palavra, de que eu preciso estar em constante movimento, para que os seus milagres continuem acontecendo na minha vida. Desde já te agradecemos. Amém. Desejo a todos um excepcional dia, um dia de bênção, de vitórias, de conquista. E peguem os códigos aí daquilo que foi falado aqui hoje, não retenham só para vocês, transbordem, porque a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então, o pouco que pegaram aqui, transbordem. Espero vocês no próximo encontro, na próxima terça para quarta, se possível, chama aquele amigo meio preguiçoso, dá uma intimada nele, bota pressão nele, Liga chama para ele ele. para cair para dentro. Chama ele para cair para dentro. Fala, ó, vou te ligar. Deus tem... Faz um desafio, né, Márcio, para as pessoas. Ó. Eu vou te chamar e eu vou te ligar. É isso Liga aí. para a Se pessoa, propõe a fala, vou te ligar, fala acordar. assim, não, deixa seu telefone fora do silencioso, eu te acordo. Tá? Existem pessoas que estão lá fora que não têm oportunidade de ir à igreja ou estão machucados para ir até uma igreja, e esse aqui é um momento ideal de estar em comunhão com Deus e reservar aqui aquilo que eu chamo de primícia, né? Qual que é a minha primícia hoje aqui? Primeiras horas do meu dia estar na presença dele, falando do amor dele. Tá bom? Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um abraço. Bom dia a todos. Deus Bom abençoe dia. de novo aí do Vinícius, né? Amém. Amém. Obrigado, Jesuneira. Amém. Vocês vão conhecer. Assim que eu mudar, eu mando o vídeo para vocês. Vocês vão acompanhar lá. Vocês vão fazer parte disso. Vocês são parte. A gente sempre tem que pedir a Deus. Eu todo dia peço a Deus, eu sempre converso com Ele, que eu quero comer o maná dessa terra e beber o mel dessa terra.
né, que é o melhor que a gente tem, né, que a gente pode desfrutar, que é o maná e o mel dessa terra, não só para a parte física, mas para a parte mental, para a parte espiritual também, né, que a gente se abasteça desse maná e desse mel dessa terra. Bom dia a todos. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém.